Boa noite, meu nome é Marco Coutinho, sou aluno de doutorado da COP, sou aluno do PESC. A minha linha de pesquisa é redes e a convite do professor Diego, eu estou apresentando um dos trabalhos que está em andamento pelos laboratórios Compasso e Ravel, sob a orientação dos professores Cláudio Amorim, Luiz Felipe e o professor Diego. O propósito desse trabalho é apresentar um protocolo de proteção de infraestrutura chamado RadNet, e o objetivo que nós planejamos para esse trabalho é abordar aspectos de desempenho do protocolo e aplicações imediatas em segurança de infraestrutura de informática. Então, começando aqui pela descrição do trabalho, como proposta geral, RadNet é um protocolo que vai se posicionar como uma possível ferramenta de proteção de dados, especialmente voltada para a proteção de infraestrutura. Então, todo o envolvimento dos dois laboratórios, Ravel, rede de alta velocidade, e Compasso, computação avançada, arquitetura de computação, muitos dos trabalhos dos dois laboratórios sempre foi focado em proteção de dados, em segurança da informação. E a RadNet ele é mais um passo dado nesse sentido. Então, estamos sempre buscando soluções que possam trazer à comunidade acadêmica e como também uma opção para o mercado, soluções que protejam dados, que deem visibilidade sobre anomalia, né, a ocorrência de anomalia em determinado segmento de rede. E RadNet se posiciona dentro desse conjunto de possíveis soluções a serem adotadas pelo mercado. Grandes problemas, todos vocês estão acompanhando pela imprensa e canais especializados, como que a propagação, a quantidade de ameaças, né? Principalmente ransomware, por exemplo, sequestro de dados. Então, se faz muito importante e urgente nos dias atuais soluções voltadas para a proteção de infraestrutura e dados. O trabalho ele tem por objetivo criar um ambiente controlado para simular ataques, simular condições de ameaça reais à infraestrutura e a dados, e obviamente propondo uma solução que contenha essas ameaças e que proteja todo o ambiente, né, sob ameaça. Aqui no caso nós vamos simular justamente possíveis ataques que já estejam comprometendo um determinado ambiente de redes, mas a proposta desse protocolo, o RadNet, é justamente ser o último nível de proteção, a última camada de proteção dessa infraestrutura. Então, mesmo que o ambiente esteja já sob ameaça e sob ataque direto de aplicativos maliciosos, talvez seja possível proteger a infraestrutura mais crítica, onde os dados mais críticos estejam armazenados, por exemplo, base de dados. No nosso caso aqui, a gente está simulando um ambiente de armazenamento de logs de ambiente, né? Com todas as ocorrências, os eventos registrados, que é de extrema, de extrema criticidade para os administradores de rede. Então, nós vamos simular justamente ataques para colocar esse protocolo de proteção chamado RadNet em uma situação em que ele, de fato, tenha condições de proteger os dados mais críticos. O protocolo RadNet, eu não vou entrar em detalhe, o tempo nosso aqui é bastante limitado, mas, basicamente, ele se utiliza de broadcast, né? Certamente já é de conhecimento de todos que é um tipo de comunicação, né, em redes de acesso, principalmente ambientes Ethernet, que você consiga fazer com que todos os nós se reconheçam. Então, broadcast é quando você propaga
comunicação, né, de todos os nós para todos os nós, utilizando comunicação Layer 2, sem a utilização ainda de redes IP, mas, por exemplo, quando de informação IP, mas quando um dos nós que pertence à rede quer se comunicar com os demais nós, ou algum nó específico, com algum interesse específico para um dos elementos da rede, ele questiona todos os elementos através do protocolo broadcast. Ele solta um broadcast dentro da rede perguntando quem é o nó que responde pelo IP ou pela aplicação, e aí ele tem a resposta especificamente daquele nó. RadNet ele vai tentar utilizar da estratégia de broadcast sem expor o IP, que os elementos que estão compartilhando informações críticas seja revelado. As informações de rede IP não vão ser reveladas e vão ser protegidos por esse protocolo. O ambiente que nós vamos simular, nós criamos, né, e estamos fazendo as simulações, foi cedido pelo CBPF, que é parceiro nesse projeto, e lá foram criadas duas máquinas, uma máquina virtual e uma máquina foi instalada, uma máquina física foi instalada, de modo que todos os elementos de rede do CBPF estão enviando essas informações no formato de syslog, e o registro de todos os eventos de rede, portanto, são transmitidas para esse gateway, né, que é uma máquina virtual, e essa máquina virtual está se comunicando com o servidor de syslog através desse protocolo de segurança chamado RadNet, cuja pilha está aqui representada, mas exigiria mais tempo para entrarmos em detalhe. O ambiente é esse aqui que está representado. Nós temos a máquina gateway e a máquina server se comunicando no mesmo segmento de rede através de protocolo RadNet, ou seja, usando broadcast. A utilização do broadcast e a proteção dada pelo protocolo RadNet faz com que ninguém presente nesse segmento de rede consiga escutar esse tráfego utilizando ou através das comunicações IP diretamente. Então, existe um nível de proteção onde esse servidor de syslog, que é o servidor que armazena os dados críticos, ele fica obscurecido, ele fica escondido. Ele está ali naquele segmento de rede, mas ninguém consegue identificar através de broadcast, através das ferramentas convencionais. O que nós vamos simular é justamente, uma vez que essa é uma outra máquina que foi cedida pelo CBPF, uma máquina virtual, uma vez que aplicativos maliciosos instalados nessa máquina tentem escutar essa rede, snifar, né, o processo de sniffing, de escutar todos os serviços que estão sendo utilizados aqui nesse segmento de rede, eles não vão conseguir identificar que o protocolo, que o servidor de armazenamento de logs está se comunicando com o servidor gateway, para onde todos os syslogs da rede, todos os eventos são enviados temporariamente para que eles sejam armazenados posteriormente no servidor principal. Esse servidor principal só se comunica com o gateway através do protocolo RadNet, utilizando para isso informações de broadcast que nenhum outro elemento consegue decodificar, ou seja, esses dois servidores estão se comunicando de forma segura e ninguém aqui está conseguindo entender ou sequer acompanhar e saber que essa comunicação está ocorrendo. Então, no caso de algum elemento da rede, né, que nesse caso é o ambiente do CBPF, que seja comprometido e comece a iniciar um processo de reconhecimento desse ambiente, esse servidor de syslog, dentro das nossas premissas, ele estará protegido e não vai ser identificado por esse atacante. Para isso, nós precisamos passar por duas etapas. Primeiro, provar que essa comunicação ela é feita de forma segura e não compromete o desempenho do ambiente local, porque ela também se utiliza de broadcast, portanto, pode adicionar um tráfego a mais nesse ambiente, e posteriormente, com testes mais elaborados, nós vamos identificar e provar que realmente essa comunicação é segura e não pode ser percebida por um atacante, por exemplo, um malware disposto a identificar um servidor com informações preciosas e, portanto, tentar fazer o sequestro desses dados. A primeira etapa nós já fizemos, a gente já identificou que o uso extensivo, né, do protocolo RadNet não compromete a rede local. Nós fizemos medições bastante intensas naquele ambiente do CBPF, e aqui é só uma demonstração. Por exemplo,
O tráfego normal daquele segmento sem a RadNet e com a RadNet, ele não sofre nenhuma modificação significativa. Os elementos também não são diretamente afetados, né, CPU, memória, nenhum aspecto de performance é diretamente afetada pelo uso da RadNet. Então, a primeira etapa cumprida do nosso trabalho, demonstrar que RadNet não afeta de modo algum o desempenho daquele ambiente. A segunda etapa, nós estamos em processo de ativação, que são testes mais elaborados para fazer com que esses protocolos maliciosos sejam simulados e, de fato, a gente consiga coletar informações de que o protocolo protegeu esse servidor principal, ou seja, esse atacante não conseguiu identificar, como, por exemplo, uma tentativa de ransomware, ele não conseguiu identificar que esse servidor está presente na rede e que ele possui dados críticos que possam vir a ser sequestrados e colocados aí num processo de extorsão, né? A entidade seja extorquida. Alguns serviços, alguns protocolos nós já instalamos naquele servidor que simula o bad guy, né, que é o atacante do ambiente. A gente já está instalando ferramentas, Nmap, por exemplo, para poder fazer toda a parte de exploração e sniffer desse ambiente onde está o nosso servidor de syslog, Metasploit, que também faz um trabalho de identificação de vulnerabilidades. Então, a gente está instalando e estamos já começando a ter alguns resultados iniciais, mas essa segunda etapa ainda está em desenvolvimento e, posteriormente, nós vamos conseguir apresentar resultados mais objetivos e elaborados sobre isso. O objetivo é gerar artigos e gerar também publicações em journals especializados, proteção de infraestrutura, segurança da informação de um modo geral. Então, muito obrigado pelo espaço para a divulgação desse trabalho. Estou à disposição para posterior diálogo em busca de mais detalhes e espero um novo convite para que a gente possa apresentar os resultados finais. Abraço e novamente agradeço aí o convite do professor Diego. Até a próxima.